Olá, estamos aqui novamente nos estúdios da TV Êxito com o juiz Gabriel Lopes Coutinho. Ele vai falar um pouco sobre a reforma trabalhista, que, claro, é o assunto do momento. E eu queria saber, professor, boa noite, bem-vindo aos estúdios aqui da TV Êxito. Mês que vem entra em vigor, nós estamos em outubro, novembro, tá aí, né? Verdade. E aí, o que o senhor acha? Como é que os advogados estão preparados? A magistratura, os juízes do trabalho, como é o seu caso, já estão também preparados? A coisa vai funcionar bem ou ainda vamos ter muitas reformas em cima dessa reforma? É uma incógnita, né? Mas antes de tudo, obrigado pelo convite aqui no Curso Êxito. É um prazer poder colaborar. A nossa reforma, ela é um verdadeiro tsunami, né? É um tsunami. Com certeza. Muitas matérias, muitos entendimentos que ainda estão sendo consolidados, sendo até mesmo refletidos por esse nosso universo de direito, porque os caminhos são muito novos, não é? Muitos institutos são verdadeiras inovações e, com certeza, vai exigir de todos um esforço de estudo, de compreensão, para que tenhamos alguns pilares sempre muito bem resolvidos. O primeiro deles é qualquer atividade legislativa sempre em consonância, em congruência com os princípios constitucionais. Sim, não é? sim. Nós não podemos nos afastar desse momento relevante da nossa vida civil, que é a nossa própria Constituição. Ao mesmo tempo, a atividade legislativa da reforma propõe uma aproximação, não é? Com institutos que já são bem conhecidos em outros países, mas que são ainda totalmente despercebidos do nosso cotidiano trabalhista. Existe um receio muito grande dos principais operadores jurídicos de que essa reforma se traduza numa precarização dos direitos do trabalhador. Verdade. Relembrando que esses direitos foram conquistados ao longo de séculos de trabalho, não é? Então, a ideia de que a modernidade hoje precisa de uma adequação é algo, sem dúvida nenhuma, ninguém duvida. Mas, talvez, a nossa reforma tenha, ao lado de alguns instrumentos muito interessantes, também talvez pecado um pouquinho na mão em outros que podem se traduzir em uma precarização. Isso vai, naturalmente, redundar em uma resistência dos operadores jurídicos. Começa com os advogados de reclamantes, não é? E também atinge depois a parcela dos próprios juízes e dos tribunais superiores, regionais e superiores. Então, tudo que nós estamos hoje verificando, examinando, estudando, propondo algumas soluções, propondo encadeamentos de ideias para entender como funciona, tudo isso ainda é passível de ser pacificado pelas decisões dos tribunais, que afinal pode ser o divisor de águas, né? Aquilo que efetivamente será sedimentado no futuro próximo. Com certeza, eu imagino. E os advogados, falando neles, né? Na questão de honorários, os honorários advocatícios, que é uma coisa que a gente vê bem forte nessa reforma. Então, a reforma trabalhista, ela introduz a figura do honorário de sucumbência. Não é? Ou seja, em tese, a reclamada hoje, no nosso panorama geral, ela não paga honorários advocatícios se o reclamante tem sucesso na ação. A exceção se o reclamante for assistido pelo seu sindicato de categoria. Sim. Aí sim, portanto, é uma exceção na qual a reclamada é obrigada a pagar honorários advocatícios. Né? A reforma traz, portanto, o primeiro impacto importante é que a reclamada, ao perder casos na justiça, terá agora que pagar honorários de sucumbência. Lembrando que o advogado, ele é remunerado de duas formas. O primeiro é o honorário contratual. Se eu quiser contratar um advogado, independente do valor da causa, eu posso ter com ele um contrato civil. Né? Ele vai cobrar quanto ele acha que é o valor do seu trabalho.
E a segunda parte da remuneração do advogado é através do honorário de sucumbência, ou seja, o honorário que é pago pela parte vencida. O valor da Isso, causa. e geralmente é um percentual desse valor. Sim. A lei fala entre 5% e 20% do valor da causa. Isso é uma questão muito delicada, né? Primeiro porque mexe, logicamente, o Mexe advogado no bolso também, diretamente, né? o advogado também é um trabalhador, não é? E vive do seu trabalho. Então essa é uma primeira questão que tem que ser vista com bastante delicadeza. A segunda questão é que, no bojo da lei, é que também foi aplicado o conceito de sucumbência recíproca. Ou seja, a empresa, ao perder o processo, terá que pagar honorários sobre os títulos que perdeu. E o empregado, o reclamante, o autor da ação, sobre aqueles títulos que também foi vencido, deverá pagar honorários advocatícios para a parte contrária. E esses honorários não são compensáveis, porque quem paga o honorário é a parte e paga ao advogado da parte contrária. Portanto, numa ação qualquer, o reclamante tem sucesso em alguns pedidos. A empresa terá que pagar honorários de advogado ao advogado do reclamante, não ao reclamante. Assim como os pedidos que o reclamante eventualmente não obtiver sucesso, terá incidência de honorários que serão pagos ao advogado da empresa, da reclamada, não é? Então eles não são compensáveis porque eles são dirigidos a profissionais diferentes. Isso tem causado, é lógico, um impacto muito grande, porque vai forçar uma alteração natural da própria prática do advogado trabalhista, que terá, em primeiro lugar, que esclarecer bem o seu cliente de que o eventual insucesso da ação vai não só culminar em custas para ele, mas também em honorários a serem pagos para a parte contrária, que pode variar de 5% a 20%, como eu disse, mas mesmo assim é um valor, não é, que pode ser substancial. E essa é a maior dúvida hoje dos advogados, né, dos operadores direto que fazem uma causa trabalhista. Eles precisam desse esclarecimento com muita propriedade. Com certeza, porque senão o empregado, não é, ao ser confrontado com a conta do juiz, imaginem que um empregado não teve sucesso na sua ação, não é, e o juiz irá incidir um honorário advocatício para o advogado da empresa, né, do ex-empregador do réu. Esse valor será cobrado do empregado. Em tese, em princípio, é cobrado. Então, imagine uma pessoa que vai lá buscando um resultado qualquer para a sua questão trabalhista e sai com uma conta, não é, que deverá ser paga. Não tenho dúvidas que o reclamante que não for bem esclarecido, que não for bem apresentado a isso, orientado, ele poderá se sentir, de alguma maneira, digamos assim, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas talvez queira passar a impressão que o empregado vai ter. Eu fui traído, não é? Eu fui traído. Eu não sabia que não ia perder e que ainda tem que pagar honorários da parte contrária. Numa ação, vamos dizer, de 50 mil reais, 20% são 10 mil reais. Sim, então é um valor significativo. Né? E isso vai para a continha dele. Então, os advogados de empregados, de reclamantes, terão que tomar cuidado para poder dimensionar bem isso com o seu cliente, fazendo um bom contrato, fazendo uma boa apresentação do problema e deixando ele bem à vontade para saber se quer ir ou não para a frente com a ação. É claro que isso terá também um impacto importante para tentar diminuir algumas ações que são, digamos assim, aventureiras. Sim, tem bastante, né? A gente sabe. A gente sabe que em alguns casos, olhamos a petição inicial e ela é contrária às súmulas, é contrária à jurisprudência, ela é totalmente ambígua e tem uma baixíssima chance de resultado, não é? De sucesso.
Então, nesse caso, em que a gente pode até dizer que é uma aventura jurídica... Vamos entrar com a ação, se der alguma coisa, deu, se não der também não tem problema. Hoje é assim, né? Hoje é assim, entra com a ação e tem muito pouco resultado, ou pelo menos muito pouca repercussão. Né? Com os honorários advocatícios, haverá aí talvez um cuidado do advogado. Sem dizer também que a lei traz uma outra questão importante ligada a isso, que é a eventual prova do reclamante de que é exercente de direito da chamada justiça gratuita. Sim. Então, se ele não tiver, né, a partir de R$ 2.100 praticamente, o reclamante terá que provar ao juiz, pode ser que prove ao juiz, que ele é incapaz economicamente para poder suportar o peso de um processo. E aí ele será obrigado também a pagar custas processuais. Acho que tudo isso fará com que haja um movimento... É uma revolução. Um movimento, né? Eu diria que quase uma revolução, porque foi muito mais que uma mera evolução. E isso vai forçar realmente que os advogados tenham uma nova conduta em face dos seus clientes. E que se atualizem, né, gente? Porque... estudando é que se atualiza em todos os aspectos. E nós estamos aqui com um professor que é professor do curso Êxito, é professor do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, em que inclusive vai entrar em sala de aula daqui a pouquinho. O senhor ia concluir, desculpa. Eu só queria pegar esse gancho seu, que achei muito oportuno, e dar uma mensagem típica de professor. Claro. Lógico, né? Típico professor. Na semana do Dia dos Professores. Que é uma felicidade adicional pela qual eu agradeço aqui ao curso Êxito essa oportunidade. Mas o que nos interessa é o seguinte. Às vezes nós vemos que colegas trabalhistas, especialmente dedicados aos reclamantes, acostumam-se com uma certa facilidade processual. Porque o juiz do trabalho tem uma atividade muito supletiva da atividade do advogado. Não é? Então, ele, considerando a natureza do que é requerido, que é um direito alimentar, não é? Esse juiz do trabalho tem uma consciência social muito forte e ele entende, não seria razoável que aquela pessoa que procura um direito alimentar seja prejudicado, às vezes, por uma inação do advogado, por algum tipo de erro e assim por diante. Com essa nova alteração, essa novidade legislativa, que vai mudar essa prática, né, eu não tenho dúvida nenhuma que só sobreviverão advogados que estejam preocupados em estudar, preocupados com melhorar a sua formação e que principalmente estejam preocupados com os resultados reais da ação. Ou seja, propor ações que tenham razão, que tenham possibilidade de sucesso real. Porque senão o seu cliente com certeza irá ser prejudicado e ele mesmo, né? Com certeza. E ele mesmo, né? Então, a minha sugestão, tá? Junto com a sua brecha, com a sua possibilidade aqui, com a sua chance de comentário, é a ideia de que o estudante de direito hoje e o profissional já em andamento, que já está formado, que está na lide, né, precisará se recompor, se reciclar e com certeza irá alterar muito a sua mentalidade, o seu método de trabalho voltado a resultados. Perfeito. Obrigado, professor. Parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigado, muito obrigado. E vocês continuem curtindo na nossa página aqui do Facebook, do Curso Êxito, e inscrevam-se no nosso canal do YouTube e saibam as mais recentes novidades do direito. Obrigada. Obrigada, professor. Muito obrigado.